Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. 8 dias de guerra no Oriente Médio. Representantes do Irã e da União Europeia se reúnem na Suíça em busca de um fim para o conflito entre Israel e Irã. Donald Trump declara que decidirá nas próximas 2 semanas se envolverá os Estados Unidos. Os presidentes da China e da Rússia condenam os ataques israelenses contra o Irã e pedem uma resolução diplomática. Milhares de pessoas protestam em Teherã contra o país judeu. Novos ataques de mísseis do Irã deixam 19 feridos no norte israelense. A Embaixada do Brasil em Israel inicia o processo de identificação de brasileiros que querem deixar o país. No Brasil, Alexandre de Moraes manda prender o homem que quebrou o relógio de Dom João VI nos atos de 8 de janeiro, após um juiz de Minas Gerais autorizar a soltura. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixam 3 mortos e mais de 6 mil pessoas fora de casa. Brasileiros gastam quase 15 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2024. O corpo do ator Francisco Cuoco é velado e sepultado em São Paulo. A partir de agora, no Jornal Mundial. Representantes do Irã e da União Europeia se reuniram nesta sexta-feira na Suíça em busca de uma saída diplomática para o conflito direto entre israelenses e iranianos. O presidente americano Donald Trump declarou ontem que decidirá nas próximas 2 semanas se envolverá seu país no conflito. Enquanto as negociações nucleares ocorrem em Genebra, o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para debater sobre a guerra. Os ministros das Relações Exteriores das potências europeias se reúnem nesta sexta-feira em Genebra com o homólogo iraniano para tentar buscar uma saída diplomática para a guerra entre Israel e a República Islâmica. O Conselho de Segurança da ONU também vai se reunir em uma sessão solicitada pelo Irã com o apoio da Rússia, China e Paquistão. No 8º dia de guerra, as sirenes de alerta foram acionadas nesta sexta-feira no sul de Israel, após novos disparos de mísseis iranianos. Já o exército israelense anunciou que bombardeou dezenas de alvos em Teherã durante a noite, incluindo um centro de pesquisa e desenvolvimento do projeto iraniano de armas nucleares. Israel, uma potência atômica não oficial, iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teherã estava prestes a produzir uma arma nuclear. Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones. As hostilidades já deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos, além de ter provocado vários danos em sua infraestrutura nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta-feira, por meio da porta-voz da Casa Branca, que vai decidir nas próximas 2 semanas se envolverá o país na ofensiva israelense. Somente os Estados Unidos possuem a bomba GBU-57, a única com capacidade de atingir o núcleo do programa nuclear iraniano, localizado a grande profundidade em Fordo, ao sul de Teherã. O governo americano afirmou nesta quinta-feira que o Irã possui a capacidade de fabricar armamento nuclear em 15 dias, cabendo apenas uma decisão por parte do Ayatollah Ali Khamenei. Em uma coletiva de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Karen Leavitt, disse: "Vamos ser muito claros. O Irã tem tudo o que precisa para conseguir uma arma nuclear. Tudo o que precisam é de uma decisão do líder supremo para fazer isso. E levaria 2 semanas para concluir a produção da arma, o que, claro, representaria uma ameaça existencial não apenas para Israel, mas para os Estados Unidos e para o mundo inteiro. E isso é algo com o qual o mundo inteiro, incluindo países como a Rússia, concorda que o Irã não deve e não pode obter uma arma nuclear. E é por isso que o presidente acredita nisso, e ele acreditou nisso novamente, não apenas em sua carreira política, mas francamente em toda a sua vida." A secretária de imprensa também apresentou um prazo para o presidente americano Donald Trump decidir se vai envolver o país no conflito entre Israel e Irã. Regarding the ongoing situation in Iran,
Sobre a situação atual no Irã, sei que tem havido muita especulação entre vocês na mídia sobre a tomada de decisões do presidente e se os Estados Unidos estarão ou não diretamente envolvidos. À luz dessa notícia, tenho uma mensagem diretamente do presidente, e cito: com base no fato de que há uma chance substancial de negociações que podem ou não ocorrer com o Irã em um futuro próximo, tomarei minha decisão sobre ir ou não nas próximas 2 semanas. Essa é uma citação diretamente do presidente para todos vocês hoje. Trump realizou sua terceira reunião em 3 dias com seu gabinete de segurança nesta quinta-feira na sala de crises da Casa Branca, onde são tomadas as decisões militares mais sensíveis. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu que Israel e Irã deem uma oportunidade à paz. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne nesta sexta-feira para debater o conflito no Oriente Médio. There are moments when the choices before us are not just consequential. Há momentos em que as escolhas diante de nós não só têm consequências, elas são definidoras. Momentos em que a direção tomada vai moldar não somente o destino das nações, mas potencialmente nosso futuro coletivo. Esse é um momento desses. Para todas as partes no conflito e as potenciais partes no conflito, e o Conselho de Segurança, como representante da comunidade internacional, tem uma mensagem simples e clara: deem uma chance à paz. Gave peace a chance. Enquanto este conselho se reúne com urgência para abordar as ameaças à paz e à segurança, o diálogo sobre o programa nuclear do Irã começou em Genebra. Ao mesmo tempo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu 2 semanas para decidir sobre uma possível intervenção militar americana ao lado de Israel. Guterres expressou alarme com a escalada bélica deste novo conflito. Os presidentes da China e Rússia conversaram ao telefone ontem e pediram a solução diplomática para o conflito entre Irã e Israel. Na capital iraniana, milhares de pessoas protestaram contra os ataques israelenses. Novos disparos de mísseis iranianos deixaram 19 feridos no norte do país judeu. Os presidentes de Rússia e China condenaram de maneira firme os ataques israelenses contra o Irã. Vladimir Putin e Xi Jinping conversaram nesta quinta-feira por telefone e mostraram preocupação pela situação no Oriente Médio. Israel lançou em 13 de junho uma onda de ataques contra o Irã, que respondeu com o lançamento de mísseis e drones contra o arquirrival. De acordo com o assessor diplomático de Putin, Moscou e Pequim partem do princípio de que a solução à situação atual não pode estar na força, mas pode e deve ser encontrada exclusivamente por meios políticos e diplomáticos. A imprensa estatal chinesa informou que Xi destacou como uma máxima prioridade a promoção de um cessar-fogo e pediu que Israel interrompa os ataques. Putin, que tem prevista uma viagem à China no final de agosto para uma cúpula regional, se ofereceu como mediador do conflito. A Rússia mantém próximas relações com o Irã e os vínculos militares se fortaleceram durante a guerra na Ucrânia, mas Putin também busca manter boas relações com Israel. Milhares de pessoas protestaram contra Israel em Teherã após as orações semanais, gritando frases em apoio a seus líderes. A TV estatal informou que esta sexta-feira é o dia de solidariedade e resistência da nação iraniana em todo o país. As imagens mostravam manifestantes com retratos dos comandantes mortos desde o início da guerra com Israel, enquanto outros agitavam bandeiras iranianas e do movimento libanês Hezbollah. Segundo a emissora, manifestações foram registradas em várias cidades do país, em particular em Tabriz, no noroeste do Irã, e em Shiraz, no sul. Israel iniciou em 13 de junho uma campanha de ataques aéreos contra o Irã, alegando que Teherã estava prestes a produzir uma arma nuclear. Os iranianos responderam com lançamentos de mísseis e drones. As hostilidades deixaram pelo menos 224 mortos no Irã e 25 em Israel, que também matou vários comandantes militares e cientistas iranianos e danificou as infraestruturas nucleares do país. O Hospital Ramban de Haifa anunciou nesta sexta-feira à AFP que atendeu vários feridos após disparos de mísseis iranianos contra esta cidade no norte de Israel, uma semana após o início da guerra entre ambos. Os socorristas inspecionaram pelo menos um prédio atingido pelos mísseis na cidade portuária. O Ministério das Relações Exteriores de Israel informou no X que um míssil atingiu uma área perto de uma mesquita. O Magen David Adom, equivalente israelense da Cruz Vermelha, havia fornecido anteriormente um balanço de 2 feridos, um deles em estado grave.
Não se sabe se eles fazem parte dos feridos transferidos para o Hospital Rambam. No início da tarde, sirenes antiaéreas soaram em várias regiões de Israel após o lançamento de mísseis iranianos. O exército israelense anunciou em um comunicado que detectou mísseis lançados desde o Irã dirigidos a Israel. Fontes militares afirmaram que foram disparados cerca de 20 mísseis contra o país. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv informou que iniciou o processo de identificação dos brasileiros que querem deixar o país em razão do agravamento do conflito entre Israel e Irã. O cenário da região tem se deteriorado nos últimos dias, com bombardeios mútuos causando destruição em massa e a morte de centenas de pessoas. Dados mais recentes do Ministério das Relações Exteriores de 2023 dão conta de que cerca de 14 mil brasileiros viviam em Israel naquele ano. Esse número, contudo, já foi alterado porque o Brasil fez operações de repatriação de brasileiros que estavam no país desde que começaram as guerras entre o governo de Benjamin Netanyahu e o grupo terrorista Hamas, que controla a faixa de Gaza, como também o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. Segundo a Embaixada Brasileira, contudo, não há ainda um plano oficial para uma eventual operação de repatriação de brasileiros em Israel. O corpo do ator Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da televisão brasileira, foi velado na manhã de hoje em São Paulo. Ele morreu ontem aos 91 anos de falência múltipla dos órgãos. O velório foi aberto ao público das 7 às 15 horas. O enterro ocorreu às 16 horas, fechado somente para familiares e amigos. Com mais de 60 anos de carreira, Cuoco atuou no teatro, cinema e televisão. O ator nasceu em 1933 no Brás, região central de São Paulo. Ele deixa 3 filhos e 5 netos. Veja daqui a pouco, brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2024. E as fortes chuvas no Rio Grande do Sul deixam mortos e mais de 6 mil pessoas fora de casa. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. O furacão Eric perdeu força ontem para a categoria 1 após tocar o solo do estado de Oaxaca, no oeste do México, segundo afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Puerto Escondido, um popular destino turístico no sudoeste do México, começou uma limpeza geral após a passagem do furacão Eric, que foi rebaixado para a categoria 1 depois de tocar a terra nesta quinta-feira. O fenômeno atingiu a costa do Pacífico mexicano com ventos de até 205 km por hora, derrubando árvores, embarcações e construções, além de deixar várias áreas alagadas. Pouco antes de tocar o solo, Eric chegou à categoria 4 de 5 na escala Saffir-Simpson. Puerto Escondido, com cerca de 30 mil habitantes, ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular. Desde ontem à noite carregando os barcos. Pudemos ver como as ondas se elevavam acima do nível do farol, das luzes. A ponta que sobrava ali foi destruída. Muito forte, de verdade. Poucos quilômetros ao norte, em Piedra Parada, o cenário era semelhante. Sim, o vento estava muito forte. Estávamos abrigados no quarto quando ouvimos o estalo. Primeiro caiu o poste de luz e depois caiu metade do nosso pé de manga, aqui do terreno. O governo mobilizou centenas de militares como parte do plano de contingência e mais de 2 mil abrigos foram ativados para os afetados. Passadas algumas horas, Eric já registrava ventos máximos sustentados de 120 km por hora e se deslocava a 19 km por hora pelo sul e sudoeste do México. A expectativa é que o fenômeno se dissipe à noite, mas ainda são esperadas chuvas fortes, especialmente nos estados de Guerreiro e Oaxaca, com risco de inundações e deslizamentos de terra.
Hora da previsão do tempo. Vamos saber dos detalhes com Gleidson Oliveira. Boa noite, Gleidson. Olá, Alice, olá, Gabriel e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal Mundial. O inverno ainda não começou, vai começar daqui a pouquinho, às 11h42, no horário de Brasília. Enquanto isso, os últimos momentos do outono serão de muita chuva. Entre Roraima e Amapá vai ter muita chuva com grandes acúmulos, assim como o litoral do Rio Grande do Norte até o litoral de Alagoas, do centro-sul de Santa Catarina até a divisa do Rio Grande do Sul e no centro-sul gaúcho. Em Porto Alegre vai continuar chovendo hoje, só que com menos intensidade. A cidade vai registrar máxima de 18 graus e mínima de 14 graus com 25 milímetros de chuva. Também vai chover hoje com certa flor de chuva em Esmeralda, Ouro Verde e em Aurora. As cidades vão registrar cada uma 40 milímetros. Como falei ontem, o centro do país vai estar com tempo frio. E hoje novamente estará com tempo seco por conta de uma frente que impede a presença de nuvens na região e a presença de umidade. Vamos ver algumas temperaturas. Em São Paulo, máxima de 27 graus. No Rio, máxima de 31 graus. Em Goiânia, máxima de 30 graus, assim como Boa Vista. Em Porto Velho, máxima de 34 graus. Em Natal e em Maceió, máxima de 28 graus. E em Curitiba, máxima de 24 graus. A tendência do inverno deste ano, a sua tendência é que continue com as temperaturas na média, ou seja, temperaturas baixas. Temperaturas maiores só na região centro-oeste. Na primeira semana do inverno, a região sul deve estar com temperaturas menores, continuando com temperaturas menores. E que os temporais na região continuem altos, na maior parte acima de 100 milímetros. É isso, vamos preparando o agasalho, porque esses dias vão ser de muito frio. Boa noite, Alice e Gabriel, e a todos que estão aí em casa, e um excelente final de semana. Obrigada, Gleidson. Um bom fim de semana para você. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou a terceira morte por causa das chuvas que atingem o estado. Uma pessoa está desaparecida e desde o início da semana a tempestade tirou mais de 6.000 pessoas de casa. A reportagem é de João Pedro Coutinho. A Defesa Civil Estadual confirmou na manhã dessa sexta a terceira morte causada pela chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde o começo da semana. Um idoso de 72 anos morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. O homem que morreu após a queda de árvore em Sapucaia do Sul passou a ser contabilizado como óbito decorrente do evento meteorológico. Portanto, o total passa de 2 para 3, divulgou a Defesa Civil. O caso aconteceu na quinta-feira, dia 19. O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. De acordo com a Prefeitura de Sapucaia do Sul, ele foi identificado como Mauro Perfeito da Silva. A filha dele, de 37 anos, esteve no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morrer. As outras duas mortes aconteceram em Candelária e em Caxias do Sul. Em Candelária, uma mulher morreu após o carro que ela estava ser arrastado pela correnteza. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar do RS Rio Grande do Sul na terça-feira. Foi identificada como Genicida Rosa, de 54 anos, e estaria acompanhada do marido, um homem de 65, que está desaparecido.
Na quarta-feira, um jovem morreu após a cabeceira de uma ponte ceder e o carro em que ele estava cair e ser levado pela água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. A vítima foi identificada como Mario César Trilli Gonçalves, de 21 anos. As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o início da semana já tiraram mais de 6.000 pessoas da casa, segundo a Defesa Civil. Ao todo, 98 cidades registraram algum prejuízo. Os municípios relatam alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes. Segundo dados da Defesa Civil, que está na tela, 98 cidades estão com danos. 2.005 pessoas estão em abrigos. 4.011 estão desalojadas, 3 óbitos e 1 são desaparecidos. Desde o início da chuva, 552 pessoas foram resgatadas. 3 pessoas morreram e 1 está desaparecida, de acordo com o governo do estado. Essas são as informações. João Pedro Coutinho para os estúdios da TV Mundial. O ministro Alexandre de Moraes determinou ontem que Antônio Cláudio Alves Ferreira, o homem que quebrou o relógio de Dom João VI nos atos de 8 de janeiro, voltasse à prisão. Ele havia sido solto na terça-feira sem tornozeleira eletrônica por decisão de um juiz de Uberlândia. Veja na reportagem de Alisiane Victória. Moraes manda prender homem que quebrou o relógio de Dom João VI em ato golpista, após juiz de MG autorizar soltura. Antônio Cláudio Alves Ferreira foi solto nesta terça-feira, 17, sem tornozeleira eletrônica, por decisão de um juiz de Uberlândia. Alexandre de Moraes, do CTF, revogou a decisão de soltura autorizada pelo juiz Lourenço Migliorini Fonseca Ribeiro, da Vara de Execuções Penais de Uberlândia. O magistrado havia concedido processão para o regime semiaberto domiciliar, citando boa conduta carcerária e ausência de faltas graves. Para Moraes, o juiz mineiro não tinha autorização para tomar a decisão, porque o processo tramita no CTF e pediu que sua conduta fosse apurada. O mecânico foi condenado a 17 anos de cadeia por participação nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023, quando foi filmado destruindo um relógio histórico de Dom João VI. Brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em encomendas internacionais em 2024, segundo a Receita Federal. Um novo recorde. A reportagem é de Caio Teres. Os consumidores brasileiros gastaram quase 15 bilhões de reais em cerca de 190 milhões de encomendas internacionais em 2024, segundo a Receita Federal. O valor representa um novo recorde histórico. Em 2023, o maior volume registrado até então foram gastos 6,42 bilhões de reais em cerca de 210 milhões de encomendas. O aumento do dólar explica parte do crescimento do volume importado por meio de remessas postais. Na cotação média, a moeda norte-americana teve uma alta de cerca de 8% em 2024, na comparação com o ano anterior. Mas a variação cambial não explica todo o crescimento. Mesmo em dólar, o volume cresceu de 1,28 bilhões de dólares em 2023 para 2,75 bilhões de dólares no ano passado. Veja a tabela de gastos de brasileiros com encomendas internacionais, compras em bilhões de reais. 2021, 2,24. 2022, 2,57. 2023, 6,42. 2024, 14,83. A fonte é da Receita Federal e o Banco Central. Com a taxação das remessas internacionais, o governo arrecadou 2,88 bilhões de reais em todo o ano passado, com um crescimento de 45% na comparação com 2023. Portanto, a alta em 2024 foi de 900 milhões de reais. O valor inclui o que foi arrecadado com a ampliação de multas.
Em agosto do último ano, o governo passou a cobrar impostos de importação de 20% sobre compras internacionais de até $50, que até então estavam isentas para as empresas dentro do programa Remessa Conforme. A média ficou conhecida como taxa das blusinhas. Dados da Receita Federal, divulgados em janeiro deste ano, apontam que somente com a taxação das encomendas abaixo de $50 foram arrecadadas R$670 milhões entre agosto, mês em que passou a ser cobrada, e dezembro do ano passado. O valor ficou próximo do estimado pelo órgão, que havia projetado o incremento de R$700 milhões com essas encomendas. Nós avisamos que amanhã não haverá Sábado News, mas à noite haverá o Jornal Mundial com os nossos substitutos João Pedro e Vitória Maciel. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram, TV Mundial UFC. Boa noite. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite, um bom fim de semana. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.